Seguimos na cobertura do Salto Azul, um evento super importante que traz a conscientização e inclusão das pessoas autistas no esporte. E a gente está aqui no seminário com muitas palestras, participações muito especiais. E eu tenho comigo aqui o Igor Nogueira, que é um atleta. Conta um pouquinho, Igor, da sua história pra gente. Ó, o seguinte, eu não gostava de toque com as pessoas, eu não interagia bem com as pessoas, isso foi horrível pra mim, sofria bullying, também isso foi horrível pra mim. Os meninos não deixavam eu fazer atividades com eles, não deixavam fazer os trabalhos com eles, os seminários com eles, só foi horrível. E não conversava com as pessoas, não interagia bem com as pessoas, isso foi horrível. Quando eu comecei o jiu-jitsu no dia 23 de julho de 2013, quando eu comecei, eu interagi com as pessoas, eu gostava de toque com as pessoas e fazia tudo. Aí meu pai entrou no jiu-jitsu por causa de pra ele me orientar. Aí meu pai parou o jiu-jitsu porque ele pegou foi um câncer e parou o jiu-jitsu porque ele fez uma cirurgia da tireoide. Uhum. Eu chorei, aí pensei que meu pai não pode morrer, meu pai não pode. Aí pedi a Deus para ele não acontecer isso, aí ele sobreviveu. Ah, que bacana. E nessa época que o seu pai estava em tratamento, você continuou o jiu-jitsu? Sim. E aí você já conseguia sozinho ali com o toque, né? Com a interação com as Exatamente. pessoas. Tá. E quando que você recebeu o diagnóstico? Com 7 anos de idade. Tá. Então tem uma história longa aí pela frente, né? Isso. Quais foram os desafios assim mais difíceis para você? A situação mais difícil para você? Ó, o seguinte, boa pergunta. Meus desafios? É. Como assim? A dificuldade maior que você enfrentou? Você fala, isso aqui foi muito difícil. Depende das coisas que devem. Eu falei, bullying, mãe. Não foi uma fase difícil? Falei. Tudo falei pra ela. A fase do bullying. Também isso. foi horrível. E minha mãe chorou muito, meu pai ficou com raiva. Você sabia que bullying é crime. Sim. É crime e precisa ser denunciado, né? Isso, é. E como que você enfrentou o bullying? Foi fazendo esporte, entrando no jiu-jitsu, que deve ser feito. Aí não sofro mais bullying, não. Teve Perfeito. uma amiga também importante. Sim. Uma amiga que me ajudou muito, o nome dela é Camila, foi um anjo pra mim, ela me ajudou muito. Nessa época da escola? Foi. A fase da adolescência ali foi um momento difícil para você, quando você tinha ali seus 15 anos? Tinha uns 14, 15 anos. Tá. Foi essa época de maior sofrimento do bullying, né? Exatamente. Foi uma das fases mais complicadas. Que a gente passou a fase da adolescência, a fase que ele estava no Fundamental 2, né? Que eram os meninos maiores, foi muito difícil. Por um bom tempo, ele atribuía o que ele vivia de ruim como bullying, devido à condição, né, dele, ao autismo. Então, ele sempre dizia que ele odiava ser autista. E a gente teve que fazer um trabalho muito difícil, cansativo, desgastante, para mostrar a ele que o autismo faz parte, né, da identidade dele e que tá tudo certo, que ele é lindo. É colocar, né, potencializar as coisas boas Sim. que todo ser humano tem. E que o problema do bullying não é defeito em você, não é você que está errado, né? São as pessoas que estão sendo criminosas e violentas, né? Então é o sentido inverso da coisa. No esporte, quando você está ali no tatame, lutando, tem alguma coisa que passa pela sua cabeça assim, que te incentiva a ir para vencer? Seguinte, aí quando a pessoa fica com raiva de mim, quer me vencer, aí eu uso o psicológico e também quando eu entro no tatame, eu começo a ganhar a luta e subir no pódio, me deixa feliz. Perfeito. Quantos campeonatos você já ganhou? Eu não lembro não. São Um bocado. Muito bom. E qual foi o mais importante para você? Importante pra mim, e demais. eu competi foi em Abu Dhabi, Perfeito. maior campeonato do mundo, Uau! E você ganhou medalha? de ouro. 4 vezes. 4 vezes. Qual é seu título? Tetracampeão, né? Tetracampeão. Nossa, tô aqui sem palavras, muito orgulhosa de você e que honra ter você aqui no meu podcast Tá para bom. contar um pouco da sua história. Tô aqui com a mãe também,
Se apresenta pra gente. Eu sou Marleide Nogueira, eu sou mãe do Igor. Eu também atuo na área da pessoa com deficiência no meu estado, né? A Bahia, somos de Salvador, soteropolitanos, e atuamos em todas as áreas, né? Na pauta PCD lá no estado. Perfeito. Eu também sou baiana, lá para Riba, no norte. Eu moro aqui no interior. Eu sou de Miguel Calmon. Quantos quilômetros de Salvador até Miguel Calmon? Muitos, né? Acho que dá umas 5 horas de viagem, acho que uns Olha, 400 quilômetros. Quantos quilômetros? 400? É. Como fosse de Salvador até Ilhéus. É, mais ou menos longe. isso. É longe, é longe. É. Agora você já tá com quase 30 anos, né? Vou fazer 30. Vai fazer 30. E agora tá namorando. Como que foi essa paquera? E como é que deu? Saiu, não tinha dificuldade com contato e agora tá namorando. Conta um pouco disso. Conheci na caminhada. A caminhada do autismo, Sim, lá em Salvador. foi. Ela se interessou, não foi? Foi. E ela também é autista, não? É. É? Que bacana. E vocês estão namorando, morando junto, casado? Como que é isso? Não, namorando, assim. Cada um na sua casa. Isso, é. Mas a maior parte do tempo passa lá em casa, né? É. E como tá sendo pra você ter uma nora? Caramba, eu nunca imaginei. De verdade, assim. Eu acho que diante das lutas, né, que enfrentamos, as dificuldades, eu falar, caramba, eu acho que... Eu não sei se o Igor encontrará alguém que o entenda como os pais que têm um amor incondicional o entende, né? Sim. Mas eu encontrei, sim. Encontrei a Michele, que super se interessou por Igor na caminhada do dia 2 de abril, lá em Salvador. E ela entrou em contato com ele e já acho que uma semana depois se encontraram pessoalmente em uma competição local. Já se beijaram, eu chorei, tive que trabalhar, sair da minha zona de conforto. Ela me cutucou na minha super proteção, né? Uhum. E hoje tá aí, vamos fazer quantos anos, Igor, juntos? Vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 Dia anos. 2 de abril que se conheceram. Não, namorou quando mesmo? Foi 5 de junho. 5 de junho. E foi tudo muito rápido. Que legal. Hoje mora. Eu tenho uma filha, na verdade. Ganhou uma filha, né? Ganhei. E você tá feliz em ter essa relação, em ver sua mãe também feliz com isso? Sim, feliz. No começo ela ficava assim dando Foi. um trabalhinho pra você? Foi, isso. Não, o complicado foi ouvir, né? Mo pra lá. Oi, Mo. Eu disse, gente, quem é seu amor? Aí, Michele. Disse, ai, meu Deus, perdi. Perdeu o lugar. Perdi. Agora divide o lugar, né? O coração é grande, né, Igor? Vou voltar lá no esporte para falar um pouco. Hoje você é atleta, compete. Como que é? Conta um pouquinho. Tem patrocínio? Ainda precisa de patrocínio? Acho que é um... Eu tenho patrocínio. Tá. E você compete. Como que é o calendário de um atleta? Como é a rotina? Mas os calendários de competições é cheia. É um ano inteiro, né? Exatamente. É um Todo calendário. mês tem competição. Eu me preparo, faço meu dever de casa e faço tudo. É uma rotina, na verdade. Isso é rotina. E como é essa rotina? Como é esse Ó, preparo? seguinte, segunda até sexta, jiu-jitsu. Terça e quarta e quinta eu malho na rua e terça e quinta em casa. Tá. E em casa você faz também academia, faz peso? Sim. Tá. Malho. E sábado e domingo? De sábado, às vezes. Domingo, descanso. Tá. E as competições normalmente são durante a semana, final de semana ou não Final tem? de semana. Tá. Muito legal. Já foi competir em São Paulo? Já, sim. Fiquei em terceiro lugar. Uau. Você é competitivo, você vai para ganhar mesmo, Vou, né? sim, claro. Além de Abu Dhabi, qual foi o outro campeonato assim que te marcou bastante? Foi em São Paulo, foi em Florianópolis, Curitiba, Todos. Goiânia, Cuiabá, Rio de Janeiro, Vitória, Amazonas, Todos. Aracaju, E Salvador também? sim, Salvador, João Pessoa. Eu estou indo para Recife esse mês de abril.
Certo, tem competição esse mês de abril. Sim. Tá bom. Você tem algum medo, assim, ou algum receio na vida geral, assim, por ser autista, Não, medo não. Não? Não. E a mamãe? E a Marleide? Ah, toda mãe tem medo do futuro, né? Mas não, nosso receio maior é essa estrutura que a gente enfrenta diariamente, né? Como eu sempre falo, uma estrutura capacitista. É da natureza das pessoas serem excludentes, sabe? Então, as coisas têm avançado, têm melhorado, a gente tem aí dispositivos legais importantes, né? Como a lei Sim. específica, em 2012, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a gente está sempre avançando, né? Antigamente falava portador, hoje são pessoas sendo reconhecidas como pessoas com deficiência, e por aí vai. Até a gente entender que a deficiência não está na pessoa, e sim nas estruturas, nos espaços, né? Sim. Que faz parte da diversidade humana. Mas o futuro eu tenho muito medo, de verdade. Se me perguntar se eu tenho paz para partir, nós não temos. Porque a gente não tem ninguém, tanto da minha parte da família, como da parte do pai. Alguém que possa estar comigo, compreendendo as dificuldades cognitivas dele, que às vezes tem crises sérias. Então, a gente fica receoso e na busca de tentar preparar um futuro mais leve, suave, mais com proteção para ele, né? Segurança, né? Com segurança, essa é a palavra, com mais segurança. Certo. Mas E eu vi quando ele estava falando, você estava emocionada. Quando ele começou a falar, o que te emocionou? O fato de ele se expressar do jeito dele, mas se expressar. E a cada dia ele, sabe, tem se desenvolvido de uma forma assim, surpreendente na questão da comunicacional. Até porque ele precisa de suporte, né? Sim. Mas ainda assim precisando, eu deixo ele muito à vontade, se expresse, porque... E é isso que me pega na emoção, porque antigamente eu tinha medo, eu prendia, porque a gente ouvia muitas coisas pesadas, apesar que passava batido para ele não percebia, mas eu percebia tudo, então eu tinha receio, eu tentava guardá-lo, não deixar ele se expor, até que eu entendi que ele precisa se expor sim, que as pessoas têm que entender que nossos filhos existem. Sim. E eles têm direitos, e eles têm direito de ocupar todos os espaços, de se expressar como eles acham melhor se expressar. E me emociona essa evolução, porque do antes para agora, sabe? Então, relatos assim, contínuos, é algo que me pegou assim, caramba, que massa isso. É o estímulo, né? Sim. Isso é importante. Você tem uma mãezona e um paizão do seu lado, né? Sim. São tudo para você, não é isso? Tá bom. Eu assisti um pouquinho da sua palestra, da palestra junto com o Igor, e vocês comentaram que antes ele era não verbal, né? Até que idade assim que ele não falava? Que até os 6 anos e meio, a gente se perde ali até os 7. Tanto que eu comecei a observar aos 3 anos de idade, assim, de que ele não respondia a estímulos, era dado isolamento, não falava absolutamente nada. E olha que a gente está falando de uma época, né? Sem acesso, pouquíssima informação. Total, porque assim, eu identifiquei aos 3 anos o atraso no desenvolvimento dele. Foram 4 anos de busca, de loucura de sair e entrar de consultório, de vários outros tipos assim de diagnóstico, e ainda assim eu não vejo assim as características daquele diagnóstico no dia a dia. Não sei explicar, mas algo me dizia, caramba, não é isso. Até que eu tive o contato dentro de uma recepção de um consultório da palavra autismo, onde tinha uma cartilha falando de algumas características, que foi a primeira vez que eu vi algo descrever perfeitamente o que eu vivia no dia a dia com o Igor. Eu falei, gente, eu preciso ouvir isso de um profissional. Foi quando veio aos 7 anos de idade. E foi quando ele falou isso, eu tive uma reação até diferente da maioria das pessoas quando recebe diagnóstico. Eu fiquei feliz porque eu entendi que era o fim de uma busca e de que ali era o momento de eu construir caminhos, porque o diagnóstico ele é importante, né? Ele direciona, ele é uma bússola de como a gente trabalhar de forma assertiva, né? Aquele sujeito. Então eu tive essa consciência naquele momento, só que jogaram uma água bem fria. O próprio profissional me disse que
que o Igor não iria ler nem escrever e que seria um peso que eu iria carregar, que nem o cadastro do próprio sapato ia conseguir amarrar. Então, aquilo me abateu bastante. Mas Que depois eu vida de um respirei. profissional Fui a luta. é um banho de água gelada, né? Total. Olha, é isso que eu digo. Os profissionais, as pessoas em geral, eles são agentes de transformação. Você pode transformar de forma positiva, como você pode transformar de forma Exatamente. negativa. Você pode ser um sentenciador, por exemplo. Se eu acreditasse, teve, de forma momentânea, eu acreditei. E não só eu iria sentenciar a vida do meu filho, mas eu estava sentenciando também a minha vida, porque eu sou o que eu sou hoje devido ao sucesso, ao êxito, digo, aos estímulos que ele recebeu e às respostas positivas que ele deu. Uhum. Então eu consegui vir à superfície, como eu falei, né? E respirar, né? E me empoderar, porque eu empoderada, ele também é empoderado e construir o caminho dele, né? E ser o protagonista da própria história dele. Então, é muito importante a gente ter cuidado com a questão do prognóstico, porque a gente lida com pessoas. É isso que eu digo, ele entrou de forma tardia no jiu-jitsu e olha a resposta que ele deu. Né? E eu nem falei isso lá, mas nessa atualização do diagnóstico que a gente fez com o Igor, com o psiquiatra, quando ele trouxe essa comorbidade, que vem como comorbidade a deficiência intelectual, foi feito vários exames e mostrou uma calcificação do lado esquerdo do cérebro do Igor. E mostrava, assim, uma redução, né, nos movimentos neurais ali. E o outro lado tentou compensar o prejuízo do outro. E era intenso. Até o psiquiatra fez assim, aí, ó, a comprovação científica que você falou tanto, né, do jiu-jitsu, da atividade, porque ele faz desde os 18 anos. E é contado de dedos os dias que ele não fez. Olha só. De dedo. Então, o Igor cozinha, saiu para trabalhar. Antigamente, quando eu saía, eu ligava umas 300 mil vezes. Agora só chegou a noite, e aí, como foi o dia? De boa, cozinha, faz tudo. Perfeito. E entendo que foi um caminho ali de superações, né? E também de empoderamento de vocês e das pessoas em volta, porque as pessoas em volta também precisam enxergar e aceitar, né? Pode até não compreender, mas precisa aceitar que também tem seu lugar, né? Isso é incrível. A gente está aí no mês do autismo, né? Da conscientização do autismo está chegando, e eu queria pedir que você falasse alguma coisa para as mães que estão com o diagnóstico recente, que já tem diagnóstico, que às vezes está desanimada. O que você pode falar para elas, Igor? Ó, seguinte, dia 2 de abril, dia da conscientização do Mundial do Autismo. E é importante levar os filhos para fazer esporte, que é muito bom para eles, que eles evoluir cada vez dia mais. E não desistir E não desistir do esporte. E dos sonhos, né? E dos sonhos. Todo autista é capaz. Muito bom. Precisa de alguém para acreditar e ajudar, Exatamente, né? Para ter foco, atenção, coragem. Muito bom, muito obrigada. Também quero pedir para Marleide falar alguma coisa aqui para incentivar e dar esperança para as mães. Eu acho que é muito importante trazer uma mensagem, né, esperançosa e de fé para outras mães. Você está comigo aí já com 30 anos, já percorreu um longo caminho. Nossa, muita coisa a gente viveu, né? Eu sei que não é fácil. O mundo, ele é cruel, ele é perverso. A gente encontra mais pessoas que não constroem pontes, pelo contrário, abate. A realidade de uma mãe, principalmente da família que depende do tratamento gratuito, é doída, porque o tratamento gratuito dói. O dia a dia, na busca do diagnóstico, é difícil, do encaminhamento mais ainda. Então, é uma realidade difícil, mas ainda assim, né, a gente precisa ter fé, força e sempre acreditar, porque a gente vive agora em uma época das redes sociais, onde ninguém está só, né? Então, as mães, elas se encontram em grupos, né? Em grupos de WhatsApp, e isso fortalece, mostrando que é uma luta coletiva. E a gente tem um lema que é geral, que ninguém fica para trás. Mexeu com uma, mexeu com todas. Então, tenha fé, tenha força, não desista, persista, lute sempre para
não só a existência do seu filho, mas para a sua existência também. Lute pelos seus direitos, porque antes de ser mãe, você é mulher, né? Se encoraje. E é isso, e viva, viva. Não permita que ninguém sentencie sua vida. Lute, nunca desista. Perfeito, muito obrigada. Fica aí a mensagem de esperança e de incentivo do Igor, um atleta sensacional, medalhista aí muitas vezes, né, Igor? E Marleide, parabéns por ser essa mulher incrível que continuou incentivando seu filho, não desistiu nem de você e nem dele. Obrigado. Muito obrigada. A gente deixem seus comentários, compartilhem aqui também para alcançar mais pessoas e que essa mensagem de fé e esperança alcance o coração de vocês.